Com 6h35, acho que a gente já pode ir iniciando em respeito às pessoas que entraram já no horário combinado. Algumas pessoas vão pegar já no decorrer da apresentação. Meu nome é Guilherme Alano. Junto com meu colega, o Rafael, a gente vai conduzir essa apresentação aqui com o pessoal, com o André Gadelha, da STK, até colocando um ponto inicial. Muitos convites foram enviados, colocando que o Antenor ia conduzir essa apresentação por parte da STK. O Antenor, ele, não sei se está confirmado o Covid ou não, mas ele está com problema de saúde, provavelmente com Covid. Então, quem vai representar aqui a STK hoje é o André Gadelha, que está aqui com a gente. Outro nome de peso no mercado, experiência larga em investimentos, passagem por Pactual, UBS, 20, já há mais de 2 décadas nesse mercado de renda variável. E ele vai explicar um pouquinho essa parte, como é que funciona essa parte de alocação de investimentos dentro da STK, quem é a STK. A STK já é uma gestora de até alguns anos dentro do mercado, mas recentemente ela abriu dentro da XP, então muita gente acabou olhando ali a entrada da STK dentro da XP, achou que é um fundo novo, mas na verdade já é uma casa antiga, com fundos antigos, com históricos formados, mas que só agora entrou dentro da plataforma da XP. E foi um dos fundos que melhor performou, acho que, da indústria em 2020, né? Então, apesar dos percalços que a gente teve no mercado financeiro, quem tem mais experiência e quem soube alocar conseguiu ganhar bons retornos. A STK teve bons retornos. Espero que eles falem aqui, expliquem aqui para a gente o que eles fizeram de certo aí ao longo desse ano de 2020. Então, André, aliás, já colocar o último ponto. Quem tiver alguma dúvida, por favor, direcionar para o chat. Então, entra ali no chat e manda a pergunta. A gente vai fazer uma apresentação agora com o André e, na sequência, depois a gente entra nessa parte de perguntas, a gente repassa as perguntas para o André. Então, podem ir colocando ali que, mais na parte final da apresentação, a gente vai repassar essas perguntas para o André. Então, André, obrigado pela disponibilidade do teu tempo aí. Se tu pudesse se apresentar, falar quem tu é e quem é a STK, acho que seria bom a gente começar assim. Tá ótimo, gente. Obrigado pela oportunidade. Guilherme já denunciou um pouco a minha idade aí, também o cabelo branco não dá para mentir muito, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Eu estou no mercado realmente desde os anos 2000, quando eu entrei no Banco Pactual, era analista de empresa lá. Depois fiquei um bom tempo lá, fui chamado para ir para Nova York, para o escritório do Pactual, e foi quando eu virei sócio do banco e quando eu conheci o Antenor Fernandes, que é o fundador e o portfólio manager aqui da STK, né? A gente fazia coisas parecidas lá, entre fazia investimento em ações, ele tocava o Banco Safra, na parte lá de Nova York, e eu estava no Banco Pactual. Então, a gente já se conhece há bastante tempo, e compartilha uma filosofia de investimento bem parecida também. Isso foi muito importante para eu me juntar aqui à STK e estar fazendo parte desse time. Eu sou do Conselho de Investimento, sou sócio aqui da casa também, e acho que pronto aqui para falar um pouquinho da empresa e falar. Realmente, o que o Guilherme falou é verdade, né? O Antenor está provavelmente com Covid, está bem ele, de saúde, está em casa. Eu já passei aqui também pelo Covid, então acho que isso aí é uma realidade, né? Está acontecendo com todo mundo, não importa que a gente se recuperou bem, estamos com saúde, já estamos aqui, uma boa parte de volta aqui. O Antenor vai ficar bem, logo já está de volta aqui no dia a dia, né? No dia a dia que eu digo físico, que ele já continua no dia a dia, no Zoom. Acho que essa parte da pandemia ajudou muito essa parte de comunicação, poder atuar fora da parte física, a parte presente. Vamos lá. Então, falar um pouco da STK para vocês. Eu acho que seria legal subir uma apresentaçãozinha aqui que resume alguns pontos. E aí... Consegue se compartilhar aí, André? Vou compartilhar aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Share screen. Tá compartilhando. Tá tranquilo para vocês aí? Conseguem ver? Uhum. Tá compartilhando.
Então, vamos lá. O que é a STK? A STK é uma gestora de recursos que é 100% independente. Todos os executivos aqui que fazem parte do quadro de sócios também estão no dia a dia. A gente não tem nenhum executivo, nenhum sócio capitalista. A gente é uma gestora 100% focada em ações. A gente desenvolveu um método internamente aqui, que é o método STK, que eu vou passar rapidamente por eles também depois, pelo método e pela nossa filosofia. E uma coisa que eu acho que também diferencia um pouquinho a gente, que é muito importante, tem bastante capital próprio dos sócios envolvidos na operação. Então, a gente costuma usar aquele termo skin in the game, para mostrar que a gente está não só preocupado com o dinheiro dos terceiros, mas tem muito dinheiro próprio nosso aqui nos nossos fundos. Né? Aqui é o nosso quadro de executivos. Basicamente, nós somos 7 pessoas no time de análise, sendo, como eu mencionei antes, o Antenor Fernandes, o gestor. E na parte operacional, risco e compliance, temos o João Emílio, que é sócio fundador também, uma pessoa extremamente conhecida no mercado, nessa parte operacional. Ele foi sócio do Catu no passado, sócio da IP, trabalhou na BTG também. Tem até a história engraçada, foi uma das pessoas que contratou o André Esteves lá no passado. Então, ele tem uma equipe bastante robusta que ajuda na parte operacional, risco e compliance aqui. E na parte de RI, o Pedro Pavanelli, que vocês conhecem bem, que eu brinco que é o nosso pitbull aqui, que toca essa parte de comercial aqui com bastante energia. Né? Aqui fala um pouquinho da nossa filosofia, como que a gente pensa, quais as coisas que a gente dá bastante valor e acha muito importante. Né? Principalmente, começando com a parte dos modelos de negócio. Né? A gente gosta de... olha, empresas que têm retorno sobre capital investido muito alto, empresas que têm um business protegido, que tem uma barreira de entrada razoável, empresas que têm uma estrutura de capital sólida, que possam passar por problemas que aparecem ao longo do tempo. A gente olha muito para a geração de caixa do business. Junto com isso aí, a gente está sempre focado também, isso é um DNA da STK, toda a parte de gestão e governança. Grande parte de nossas análises aqui começa com as pessoas. Tá? Quem são as pessoas que estão tocando o business? Quem são as pessoas que criaram o business? Como é que é a cultura dessas pessoas? Como é que é a visão de longo prazo dessas pessoas que tocam a empresa? Como é que é o conselho de administração dessa empresa? Como é que é a cabeça dessas pessoas? Isso é uma outra coisa que a gente tenta sempre alinhar, está sempre buscando, e é um dos itens mais importantes também. E, por fim, quer dizer, não só o modelo de negócio, mas a gestão de governança, são coisas que a gente olha, que a gente acha muito importante. A gente sempre tenta, busca de todas as formas, através das nossas ferramentas de análise, ter uma visão de valor para ancorar todos esses valores que a gente acha muito importantes. Então, tem empresas que a gente faz através de fluxo de caixa contado, ou por múltiplo, ou por valor de liquidação, mas a gente tenta fechar um valuation sempre bastante fundamentado pela análise fundamentalista, para a gente ancorar todos esses outros valores importantes que eu mencionei antes. Estão dentro da parte de modelo de negócio, na parte de gestão e governança. Né? Então, isso tudo que eu falei na verdade, o nosso estilo, nossa filosofia de investimento, como que a gente pensa quando a gente está buscando investimentos. Tem uma outra parte que é muito importante, que é o nosso método STK, que é uma coisa que foi desenvolvida aqui dentro, que é como que é o nosso processo de construção de portfólio, que é uma coisa que é bem interessante, específica também da STK, que ajuda bastante a gente aqui no dia a dia. A maioria das empresas de assets que vocês conhecem, quando estão fazendo uma análise, estão sempre olhando qual é o upside desse case, né? Quanto é que essa ação pode subir. A gente aqui gosta de fazer uma análise que é o seguinte: como é que é a relação risco-retorno desse investimento que a gente está olhando. A gente faz o cenário base para ver quanto é que essa ação pode subir, se tudo der certo, se a nossa tese de investimento estiver correta, mas a gente gosta também de desenhar um cenário um pouco mais desafiador, que a gente chama de downside. O que acontece com essa empresa se as coisas não derem tão certo para ela? Né? Se aquela tese de investimento tiver um problema ao longo do tempo. E aí, com isso, a gente consegue criar esse cenário de upside e downside e ver como é que é a relação risco-retorno desse case que a gente está olhando.
Isso a gente faz para todas as empresas que estão no nosso portfólio e para empresas que estão no nosso universo também, de forma que a gente consegue comparar essa relação risco-retorno entre todas essas empresas. Então, quer dizer, a gente isso é muito importante ficar na cabeça de vocês. A gente não está só preocupado em quanto que a gente pode ganhar. Então, a gente está sempre olhando essa parte relação risco-retorno, quanto que eu posso ganhar, vis-a-vis quanto eu posso perder. Junto com esse tipo de análise, a gente colocou mais um nível de gestão de risco aqui na STK, e a gente criou um rating interno chamado STK Rating, onde a gente vai determinar um rating para cada empresa que a gente está olhando. E esses ratings, como vocês estão vendo, é o rating A, B e C. Né? A gente seleciona os pontos que a gente acha muito importantes, estão muito relacionados com aquela parte lá da nossa filosofia de investimento. A gente tem um ranking interno que a gente dá nota para esses itens, né? Como modelo de negócio, governança, qualidade do management, visibilidade do negócio, o acesso que a gente tem ao management. Depois de dar todas essas notas, as empresas com as maiores notas ficam sendo A, tem o STK Rating A, que são empresas de maiores qualidades, e as empresas com as piores notas acabam sendo as empresas C, e no meio do caminho tem as empresas B. E de acordo com o rating que elas ganham, a gente tem uma restrição de sizing no portfólio. As empresas de maior qualidade podem ter até 15% do portfólio, as empresas de pior qualidade, que a gente tem menos controle, menos conforto, vão ter até 5% do portfólio, e as empresas que estão no meio do caminho vão ter até 7,5%. Isso também é uma forma de vocês terem na cabeça como é que vai ficar a cara do portfólio da STK. O nosso portfólio, no final das contas, vai ser um portfólio que vai estar muito voltado para empresas de qualidade. E as empresas que não são empresas de tanta qualidade estão passando por uma reestruturação muito complicada, que tem uma alavancagem financeira grande, que podem ter um problema ou outro de governança. São empresas que vão, se a gente gostar do case, achar que a relação risco-retorno é boa, elas vão participar também do nosso portfólio, só que com uma restrição de size. Porque em várias situações no passado a gente viu que quando a gente faz a nossa análise e bota no papel, o case é muito bonito, mas tem coisas que acontecem ao longo do tempo que são situações adversas que acontecem com essas empresas C, a chance de você acabar perdendo muito dinheiro é grande. Então, o nosso trabalho aqui, na verdade, é estar montando um portfólio de empresas de muita qualidade, empresas que vão estar compondo capital bem ao longo do tempo, e tentando nos proteger de perdas permanentes de capital. Então, a gente acredita que essa é a melhor forma da gente ter um retorno de qualidade diferenciado ao longo do tempo. Então, a gente gosta sempre de falar, como eu falei no início, a gente tem bastante capital próprio aqui na operação. A gente não está aqui para ser o melhor fundo do semestre, o melhor fundo do mês. A gente está aqui para uma maratona de longo prazo e com pouco capital, com uma qualidade muito boa. Então, quando a gente junta esse STK Rating com aquela análise que eu mostrei para vocês antes de risco-retorno, a gente desenvolveu aqui dentro um sisteminha que ajuda a gente a montar um portfólio. A gente não é uma casa quant, a gente não obedece o que o sisteminha fala para a gente de olho fechado, mas ele ajuda a gente a ter um norte de como é que é o resultado das nossas análises fundamentalistas. Depois de montar todo juntar todas as análises que a gente fez e ter a relação risco-retorno junto com essa rating, vocês vão ver que, por exemplo, a empresa 1, essa amarelinha, que tem um STK Rating C e que tem um upside muito grande, de 65, é uma empresa que não necessariamente, apesar de ter o maior upside, vai ser a empresa de maior peso no nosso portfólio. Por quê? Porque ela é uma C e tem um downside muito grande. Quando você compara ela com uma empresa, por exemplo, com uma empresa 8, que é essa roxinha, que a gente considera que é uma empresa A, de muita qualidade, apesar de não ter um upside tão grande feito essa, ela tem um bom upside e um downside bastante limitado. Então, a gente acha que a chance de a gente ganhar esses 34% é muito maior do que, de repente, ganhar esses 65% e com uma chance de perder menor. Então, na hora de montar esse portfólio,
a gente considera todos esses fatores que ajudam a gente a otimizar a relação risco-retorno do nosso portfólio. Isso é bastante... André, essa tabelinha que está mostrando é de verdade mesmo? É uma foto do fundo ou é só meramente ilustrativo? Não, isso é meramente ilustrativo. Os upsides e downsides não são esses aqui, obviamente. Mas assim que a gente vê, a gente tem uma ferramenta, eu posso até depois abrir para vocês para mostrar, exatamente parecida com isso, onde mostra diariamente como é que é o upside e o downside de cada empresa que está no nosso portfólio, associado ao STK Rating de cada uma delas. E como isso vai mudando, de acordo com a mudança de preço, né, isso vai gerando bastante discussão com a gente. Aquela empresa que tem o maior peso, está subindo muito, vai mudando a relação risco-retorno dela. E aí o sistema começa a sugerir que a gente tenha um pouco menos do que a gente tem hoje, para a gente rebalancear o portfólio e dar mais atenção para as empresas que, no momento, estão com uma relação risco-retorno melhor. Então, e até mesmo o STK Rate, né? Acontecem várias coisas ao longo do tempo com as empresas, mudança de management, faz uma aquisição muito grande, fica com uma alavancagem muito forte, coisas que, eventualmente, podem deixar a gente menos confortável e a gente fala, pô, essa empresa que a gente considerava A, agora virou B. Então, muda também a restrição de sizing dela dentro do nosso portfólio e a gente vai ajustando isso ao longo do tempo. Então, essa ferramenta é muito importante, muito boa para a gente, tem uma utilização muito boa aqui, porque ajuda a gente na discussão diária das nossas posições. Quando a gente muda uma estimativa da nossa empresa, a empresa soltou um resultado bom, a gente tem um analista cuidando ali das estimativas dela, e mudou completamente a relação risco-retorno, a gente vai botar no sistema e imediatamente vai estar comparando com a relação risco-retorno das outras empresas. E aí, com isso, ajuda a gente a tomar decisões importantes, olhando todo o big picture do portfólio. Então, esse processo, a gente tem bastante disciplina aqui em seguir ele, todos os analistas se adaptam rapidamente a isso, e também é muito importante para o portfólio manager, né, que está olhando tudo, não está exatamente no detalhe de cada empresa, mas está vendo o resultado da análise de todos os analistas, e com isso ele pode questionar, chamar um analista para discutir o cenário que ele está vendo. Às vezes, uma empresa que o gestor gosta muito está subindo muito e a relação de retorno ficou ruim, o gestor vai chamar, será que você não está sendo conservador? Deixa eu dar uma olhada nas suas estimativas. Enfim, isso ajuda muito no nosso dia a dia para discutir o size de cada posição e na construção de portfólio. Então, isso daí é o que alimenta os nossos fundos, né? A gente tem 2 fundos hoje aqui na casa, já há 10 anos, né? A gente tem um long only, ambos os fundos estão disponíveis na XP. O long only é um fundo tradicional de investimento em ações, é um fundo que tem, em média, uma exposição de 90% a 100% de exposição em bolsa, e ele tem mais ou menos entre 15 e 25 ações, e tem como benchmark o Ibovespa, apesar benchmark só como relação a como a gente cobra as taxas. A gente não olha para o Ibovespa, não segue o Ibovespa nesse fundo. Tá? A nossa construção de portfólio é independente de como o Ibovespa é montado. A gente é totalmente baseado na nossa filosofia, no nosso processo e sempre bottom-up. Tá? É um fundo que, rarissimamente, vai ter uma exposição abaixo de 90%. Nesse cenário aqui de crise, do impeachment da Dilma, que o Antenor estava muito preocupado com o Brasil, na verdade, não foi uma decisão macro, né? Na verdade, quando a gente estava olhando as estimativas das nossas posições, assim, não via coisas tão interessantes em relação ao risco-retorno, estava muito ruim. Então, para proteger o capital e proteger os investidores, ele resolveu levantar uma posição de caixa bem atípica, mas em situações normais de temperatura e pressão, o fundo vai ter entre 90% e 100% de exposição em ações. E 100% focado em Brasil, né? Ele pode ter empresas que são listadas lá fora, mas que são relacionadas ao Brasil, como eventualmente a XP. Um exemplo, né, de um case de uma ação que é listada lá fora. Né? Aqui tem um histórico de curto e de longo prazo, mostrando como é que é o fundo, como é que está o fundo nos últimos 12 meses, até o dia 26/2, deu final de fevereiro, né? Deu 14,5, enquanto o Ibovespa subindo 5, nos 24 meses 44 contra 15, e nos últimos 36 meses subiu 63 contra 28. Então ele tem um histórico longo aí de geração de alfa aí, que é o nosso contra o Ibovespa, bem relevante.
E aqui está o gráfico de longo prazo do fundo. O fundo tem só essa... na verdade, esse fundo ele foi criado em setembro de 2012, mas existia um fundo antes desse, que era um fundo de dividendos, que tinha um benefício fiscal, mas que tinha a mesma estratégia. Quando acabou o benefício fiscal, eles foram incorporados e ficou só o long only, mas era a mesma estratégia, por isso que a gente mostra esse pro forma aqui passado. Nosso outro fundo, que é o fundo principal da casa que eu digo pelo tamanho, que é o fundo maior, esse fundo tem, essa estratégia tem hoje em torno de 550 milhões de reais, e esse fundo que está na plataforma da XP aberta, né, é um fundo que tem um pouquinho mais de flexibilidade que o long only. Acho que a melhor forma de explicar ele é essa aqui, que a gente separa as caixinhas de risco do fundo, como que a gente faz a alocação de capital do fundo. A principal dela é Long Brasil, que estamos replicando exatamente o que tem o outro fundo aqui, o Long Only. Ela só é um pouquinho menor para poder caber as outras caixinhas de risco que tem nele aqui. Então, o principal dela é o Long Brasil. A gente tem uma caixinha de shorts também. O fundo pode ter até 15%, 20% de shorts, sendo que seria uma posição muito grande. Hoje tem uma posição menor de shorts, de 7% a 8%. As posições médias são posições de 1 a 2. A gente é bastante cauteloso, a gente respeita bastante o short, né? Porque o short, quando vai contra você, ele aumenta o problema. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente encontra um short legal, uma tese de investimento que vai gerar valor com a detração ao longo do tempo, é muito bom para o fundo, porque, além disso, traz descorrelação e ajuda a diminuir como um todo a exposição do mercado, né? A gente tem um book de valor relativo, onde a gente faz um long short, são empresas do mesmo setor, às vezes são empresas também, uma arbitragem entre empresas, entre as classes da mesma empresa, o NPN. A gente tem uma pessoa aqui que é 100% focado nisso, um dos nossos sócios, e ele está sempre observando, acompanhando essas relações estatísticas entre as empresas que estão no radar dele. Vai ter uma interação muito grande com o pessoal de análise fundamentalista para ver se faz algum sentido também fundamental colocar esses trades, né? Esse é um book que não tem exposição ao mercado e tem gerado bastante alfa para a estratégia, para o fundo como um todo. A gente tem uma outra caixinha que é um diferencial desse fundo, que é o Long US. Como eu falei, eu morei um tempo em Nova York, o Antenor morou 13 anos em Nova York, então a casa tem um know-how de investimento fora do Brasil bastante diferenciado. A casa, no passado, até já teve um fundo 100% focado em US e Europa, na verdade era um fundo de ações global. A casa do Antenor tomou a decisão em 2017 de devolver o dinheiro para os investidores para focar 100% nos fundos de Brasil, e a gente retém essa estratégia de forma mais limitada dentro do long bias, porque ela gera bastante alfa, né? Então, são empresas que são listadas fora do Brasil, que têm atividade fora do Brasil, que não tem nada a ver com o Brasil, tá? Então, essa estratégia, historicamente, em torno de 10% a 15%, pode ter mais, pode ter até, pela regulamentação 40%, não é o caso, a gente não pensa assim, pensa entre 10% e 20%, se a gente estiver achando oportunidade. E a última caixinha... Uma exposição cambial, André, ou não? Vocês tiram a exposição cambial dentro desse fundo? Então, isso é uma coisa que a gente decide no momento que a gente está fazendo investimento. Realmente é um call do gestor, se quer ter a exposição cambial naquele momento ou não. O Antenor, durante anos, fez isso também, lá no Safra, né? Nessa parte de asset allocation, também mexia com moeda, então acho que a gente se sente qualificado para, dentro desse book de US, decidir se quer ter exposição cambial ou não. Somente dentro desse book. No resto, a gente não trade câmbio, não vai ter uma exposição muito maior aqui ou ali, não, é simplesmente relacionado à exposição de US que a gente vai ter. E o último book é o book de hedge. Book de hedge, onde a gente busca identificar hedges baratos para proteger o portfólio como um todo. Na maioria das vezes, quando as coisas estão muito calmas, né, que a gente brinca, né, em época de busca achar, guarda-chuva em dias de sol, né? Então, a gente tenta identificar put spread índice mais barato, eventualmente... Espera aí, gente, eu tenho que beber uma água aqui.
Acho que isso ainda é um pouquinho do traço do Covid. Mas, enfim, é o hedge aqui que eu falei. Então, para complementar as caixinhas de risco do long bias. Aqui tem o histórico de exposição do fundo. Vocês podem ver que a exposição líquida do fundo é em torno de 70, 90, e a parte de exposição bruta do fundo média vai até de mais ou menos de 80 a 120, né? Lembrando que essa exposição bruta aqui não tem exposição ao mercado, né? Então, a maioria das vezes que a gente está aumentando a exposição bruta são aquelas estratégias que não tem exposição líquida para o mercado, tipo long short, eventualmente até... basicamente long short, né? Que a gente vem... André, se tu pudesse só dar uma esmiuçada do que é exposição bruta, o que seria uma exposição líquida, talvez alguém tenha alguma dúvida nesse sentido. Exposição líquida é aquela que a gente está direto exposto ao mercado. Por exemplo, se a gente está 100% comprado no fundo, a nossa exposição líquida é 100%. Se eu estou 100% comprado no fundo e 20% vendido, e vamos supor que eu tenho uma estratégia que é 80% comprado, 20% long e 20% short, falando que eu estou 100% comprado e 20% vendido, a minha exposição bruta é 120%. E a exposição líquida vai ser 80%. Então, é um conceito bastante utilizado no mercado nesses fundos que fazem short também, que fazem long short, que tentam se proteger do mercado fazendo essas subestratégias que estão dentro do fundo. Uhum. Aqui tem o histórico de performance do fundo. Depois eu vou falar um pouquinho o que a gente fez, até aquela tua pergunta, como é que foi, por que a gente teve essa performance tão boa em 2020. Então, nos últimos 12 meses, até 26 de 12, a gente estava subindo 23 contra 5 do Ibovespa, e aqui o histórico mais de longo prazo, 67 contra 30, e desde o início a gente tem um histórico longo aí de geração de alfa sobre o Ibovespa. E aqui está o gráfico de longo prazo do fundo contra... Essa exposição, André, essa exposição líquida do fundo ali, que a gente viu que em determinados momentos chegou ali praticamente no piso de 67%, outros momentos chegou ali quase 100%, a própria exposição bruta. Falou um pouquinho que a alocação de ações tem um critério um pouco mais quantitativo. Essa exposição a mercado tem algum critério também, ou é mais do feeling do gestor de achar que o mercado está mais favorável, compra mais, o mercado está mais favorável, fica mais próximo dos 70%? Não, excelente pergunta. Ela é 100% consequência da quantidade de oportunidades micros que a gente está vendo no mercado. Não tem feeling do gestor, não tem, eu acho que a bolsa vai subir, acho que a bolsa vai cair. Eu acho que até com isso, com essa pergunta que você fez, acho que eu posso começar explicando mais ou menos como é que foi 2020, que é bem ilustrativo para vocês entenderem um pouco como que a gente pensa. Quando estava no final de 2019, início de 2020, a gente estava já um pouco preocupado com os excessos que estavam acontecendo no mercado. As empresas que a gente tinha já estavam com um valuation um pouco esticado, estavam precificando melhoras muito grandes para frente, para que elas tivessem um valuation razoável, né? E o nosso processo todo, né, o STK Rating, a nossa relação risco-retorno que a gente estava vendo dos nossos cases aqui, estavam indicando que não estavam tão atrativos. Então, o nosso alarme ficava todo dia chamando a gente, olha, gente, as nossas empresas aqui não estão com uma relação risco-retorno tão boa. A gente sentava lá para revisar o modelo, ver se estava tudo certo mesmo, se a gente estava sendo conservador, aí mexia e continuava desconfortável. Então, quando isso acontece, a gente, depois de discutir bastante, a gente começa já a respeitar um pouco o que a gente acredita, né, as nossas análises, né, e a gente começou a reduzir um pouco a exposição do nosso portfólio. A gente começou a vender um pouco
as ações que a gente tinha, porque a gente não estava tão confortável com os cases de investimento. E não comprou outras coisas porque a gente não estava achando tantas oportunidades no mercado naquele momento. Eu acho que, não sei se vocês lembram, né, o mercado, o Brasil estava acho, bastante otimista, né? O pessoal ainda estava vendo o início do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, vai ter privatização de um monte de coisa, e isso estava se refletindo em preços das nossas ações muito excessivos. Então, a gente começou a ficar um pouco desconfortável e foi diminuindo. Obviamente, a gente estava vendo o que estava acontecendo no resto do mundo, o corona, o Covid lá, o coronavírus atacando já a Europa, chegando nos Estados Unidos, mas, assim, a gente não tinha a mínima noção de realmente como que isso ia impactar o Brasil, se ia chegar logo no Brasil ou não. Naquele momento, ninguém sabia nada, né? Falava que no Brasil há calor, o vírus vai ser tranquilo, enfim, aqui o pessoal já teve tuberculose, então, naquele momento a gente estava cego em relação ao Covid, né, ao coronavírus. Então, a nossa decisão de reduzir a exposição foi uma decisão 100% micro e consequência do nosso processo. Quando veio o corona e chegou no Brasil, e teve aquele pânico, aquele aumento de volatilidade muito forte e uma volatilidade muito grande nas ações, no mercado, né? O que aconteceu? A gente recebeu esse impacto de uma forma mais leve, a gente estava com 67% de exposição, então a gente conseguiu proteger o portfólio na queda. Logo quando teve essa queda, a gente começou a observar as empresas que a gente já conhecia há bastante tempo, várias empresas que a gente considera empresa A no nosso rating, né? E que estavam sofrendo bastante e que não deveriam estar sofrendo. E aí que começou essa abordagem fundamentalista e o nosso, eu diria, nosso oportunismo de saber aproveitar a nossa posição de caixa que a gente estava naquele momento para poder escolher bons investimentos que estavam sendo oferecidos a preços bem atrativos, de empresas bem atrativas também. Então, a gente viu empresas, um exemplo próprio por exemplo, a B3. A B3 é uma empresa que a gente acompanha há anos, gosta bastante, inclusive tem no portfólio agora, e ela na hora que começou aquela volatilidade toda, a B3 despencou, foi para 30 e poucos reais. E a B3 estava, na verdade, tinha que estar acontecendo ao contrário, ela tinha que estar subindo, porque os volumes explodiram na Bolsa, a gente estava num cenário de juros super baixo, que foi transformacional para esse cenário de investimento em ações, né? Tem todos os órfãos do CDI, né? Pessoal que não sabe mais o que fazer com investimento em renda fixa, que estão precisando de pessoas como vocês e da Círculo para orientarem. Então, toda essa parte, essa tese de plataformas de investimento acelerou muito a entrada também de pessoa física na Bolsa. Então, os volumes foram a gente estava vindo de volume no final de 2019, da B3 em torno de 19 bilhões de reais, e nesse momento, no início de março, abril, os volumes foram para acima de 30 bilhões de reais. E a ação estava abaixo do que estava em 2019. Então, não fazia sentido nenhum. Os números operacionais da B3 estavam melhores, a gente achava que aquilo ali era uma mudança estrutural, não era 100% só uma coisa do Covid que estava acontecendo naquele momento. Essa parte toda de a gente chama esse tema de financial deepening, né? Aprofundamento financeiro que está acontecendo no Brasil. Acesso à educação financeira aumentou bastante, já falei as plataformas, e o acesso também a produtos. Então, tanto que isso não era uma coisa do momento, simplesmente, que aconteceu que os ADTVs, os volumes da Bolsa, foram aumentando ao longo do ano. E a gente está vendo agora volumes assim nunca vistos, né? Então, quer dizer, o volume acumulado agora de março está 42 bilhões de reais. Então, a gente está falando já de aumento de quase 100%, que era no final de 2019. Isso tudo também bastante puxado pela participação de pessoa física na Bolsa. Então, aumentou bastante. O número de CPFs, de contas na Bolsa, foi de 500, que era em 2017, 2018, para mais de 3 milhões agora. Então, o ADTV da Bolsa, se você pegar o volume que as pessoas físicas negociam na Bolsa hoje, que é em torno de 6, 7 bilhões,
mais ou menos o que era o volume da Bolsa inteira em 2016, 2017. Então, uma mudança muito estrutural, muito importante para a B3. E a gente observando naquela hora, é um exemplo de um caso que a gente resolveu se beneficiar, tinha caixa, conhece bastante o ativo, viu como é que era o impacto nos números da empresa e aumentou bastante a posição em B3. Entre outras empresas, assim, tem alguns casos, mas assim, no geral, o que a gente fez foi isso. A gente conseguiu entrar na crise com uma posição de caixa maior, como consequência do nosso processo, e teve a capacidade de alocar em boas ações que estavam negociando a preço muito atrativo, que fez com que, na volta da Bolsa, a gente voltasse muito bem. E a gente acabou aumentando a nossa exposição em empresas muito boas. Então, resumindo, foi assim que a gente conseguiu ter uma performance absoluta e relativa muito boa em 2020. Isso daí também é um pouco da nossa cabeça no geral. Investir em empresas de qualidade, sempre com uma margem de segurança para poder proteger o portfólio ao longo do tempo. André, já aproveitando esse ponto aí para contextualizar com a apresentação, vocês têm ali um sistema interno que mostra exatamente essa apresentação na prática ali. Não sei se é informação confidencial, se teria acesso a isso. Seria possível mostrar aquela telinha que vocês têm que mostra na prática isso que tu acabou de falar na apresentação? Tenho. Não acho que o pessoal não vai... Eu vou passar rápido e vai mostrar o nosso portfólio inteiro ali, entendeu? Tem informação confidencial, mas acho que dá para passar um pouquinho ali. Eu não tenho como mostrar... Deixa eu ver que eu vou ter que tirar essa tela aqui. Deixa eu ver se eu... Quer dar um zoom ali, só mostrar uma posição ali, como é que funciona aquele parte do range ali, do possibilidade de ganho, possibilidade de perda, a nota ali do critério que está, acho que é bacana, já vi essa imagem anteriormente, o Pavanelli já mostrou. Se pudesse mostrar, acho que conseguiria contextualizar para o pessoal tudo que tu falou na prática, né? Vamos lá. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Estou baixando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não pode tirar print, não pode tirar print. Vamos lá. Já estava preparado aqui para o print. Assim, ó, acho que assim, vamos lá. Vou mostrar aqui que vocês vão conseguir ver aqui sem que eu exatamente... Pode ver, assim, na verdade, não temos muito segredo aqui, não. Vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, o nosso portfólio do long bias hoje em dia. Tá? Aqui no canto tem as empresas e aqui a gente está vendo a relação, por exemplo, aqui, ó, vamos focar nas empresas de baixo aqui, então, por exemplo, aqui, ó, essa empresa aqui é uma BTG, Pactual, é uma empresa que tem 4,5 no portfólio, a gente está, o modelo está mandando a gente reduzir um pouquinho, está falando para 34, quando a gente vem aqui, ver como é que está a relação risco-retorno, a gente acha que tem 40% de upside ainda e tem um downside de 33%, o preço, e aí, quer dizer, vamos botar aqui, E é uma empresa de rank B ali, então. É uma empresa, uma STK Rating B, né, como você já viu aqui, ó, a STK Rating B, e o nosso target, o preço dela hoje é 91, nosso downside que a gente vê é 61, nosso cenário mais desafiador, e a gente está vendo um upside case dela em torno de 128. A pessoa que é responsável por essa análise é a Lívia, então a gente bota aqui as iniciais do analista, LM, e ela que fica responsável junto com o Antenor e o comitê de investimento, do qual faço parte, eu, a Lívia e o Antenor, para atualizar isso aí. Então, se eu mostrar mais que isso, eu vou tomar um puxão de orelha. Então... Não, tá bem explicado e ficou bastante didático. Essas alocações, esse rebalanceamento, ele acontece, mesmo que seja por uma valorização do ativo, ele acontece tacitamente, já vem a área de risco, não sei, já faz isso, o gestor que, não, pode deixar passar um pouquinho e depois lá na frente eu vejo. Tem alguma coisa nesse sentido? Como é que é, André? Então,
essa é uma pergunta muito boa, porque algumas pessoas, quando estão conhecendo a gente, acham que a gente é um fundo quant, que segue esse modelo. Tem gente até que pergunta se o modelo dispara a ordem. Então, não, de forma nenhuma. Esse modelo serve para fazer com que a gente discuta bastante esse norte que o modelo está dando para a gente e gere as discussões. Depois que a gente tiver exaurido bastante essas discussões, a gente acaba seguindo o que o modelo está fazendo, ou não, se a gente discordar. Então, por exemplo, o Pactual, o BTG, está mostrando a gente reduzir um pouquinho. Ele acabou de soltar o resultado há pouco tempo. Então, a gente está ainda no processo de discussão do resultado. A Lívia está revisando um pouco os números agora. Então, a gente falou, Lívia, antes da gente decidir o que a gente vai fazer, apresenta para a gente suas conclusões novas, para saber se o que a gente vai fazer. Seu target continua o mesmo, seu cenário de downside continua o mesmo, porque às vezes o upside dela pode continuar o mesmo, mas o cenário de downside dela pode melhorar um pouquinho. Então, a relação risco-retorno vai melhorar e, de repente, o modelo não vai mandar vender, de repente vai ficar igual. Então, aquilo ali é muito importante para a gente ter essa disciplina de estar sempre revisando nossos números e, eventualmente, depois de revisar e discutir bastante no nosso comitê, ter alguma ação no portfólio, de comprar ou de vender. Então, respondendo, a gente não segue isso de olho fechado, sempre tem uma discussão muito forte em cima das orientações que o modelo está mandando a gente fazer. Mas a gente roda esse modelo todo dia e está sempre de olho nele, porque qualquer discrepância ali faz com que a gente chame um analista responsável pela empresa e fale, ó, cara, tem alguma coisa esquisita aí, vamos sentar aqui para conversar. Então, é muito útil para a gente isso aí, e eu acho que é uma coisa bem proprietária nossa, e também é uma coisa importante falar, né, porque ele está muito associado ao SK Rating também, o ABC. O ABC também simplesmente é uma forma da gente tentar parametrizar uma coisa que está na nossa cabeça há bastante tempo. Então, isso não foi criado do nada. Antigamente, a gente fazia isso meio que de forma subjetiva, um pouco. Essa empresa é uma empresa A, né? E essa empresa é uma empresa B. A gente tentou, ao longo do tempo, tornar isso um processo um pouco mais objetivo, de forma que a gente consiga discutir num fórum aberto e todo mundo possa dar opinião sobre o processo. Então, como são pontos específicos e a gente dá nota, que no final das contas vai chegar no item que determina a qualidade da empresa, isso faz com que a gente seja um pouquinho mais objetivo nessa discussão, entendeu? André, um ponto que eu gostaria de entender melhor aí, quando teve 2015 ali, a gente viu que o fundo long only da STK, ele reduziu bastante a exposição e teve um grande espaço de caixa ali no portfólio dele. Hoje a gente está vendo aumentar novamente o risco político aqui no Brasil. Queria saber como é que vocês estão enxergando aí o risco político para os próximos anos. Tá, vamos lá. A gente tem uma frase aqui que a gente gosta de dizer, que é o seguinte: a gente investe com a cabeça bottom-up, né? E se preocupa um pouco também com a cabeça top-down. A gente é uma casa micro, né? Então, a gente não tem uma visão aqui, a gente procura não tomar decisões fortes de construção de portfólio baseado numa visão macro. O que a gente está vendo? Então, quer dizer, a gente procura na nossa construção de portfólio, quando a gente está montando o portfólio, montar ele de uma forma bastante equilibrada, com relação aos riscos retornos bem atrativos, de forma que, se, por exemplo, a gente tiver um cenário político mais desafiador, um cenário macro mais desafiador, isso esteja já precificado naquele cenário de downside nosso. Então, tem empresas que a gente acredita que vão passar muito bem num cenário de político um pouco mais desafiador, num cenário macro um pouco mais desafiador. Um exemplo disso, hoje em dia, a nossa maior posição, posso falar uma posição bem relevante nossa, é Natura. Então, eu vou dar um exemplo aqui, abrir um slide rapidinho, para vocês verem, entenderem o ponto que eu estou querendo
mostrar. Na verdade, até tem um outro slide interessante que mostra, responde um pouco a sua pergunta. Quando a gente dá uma olhada aqui no que aconteceu com o fundo, no Fundo Long Base desde sua criação, em 2010, comparado com o que aconteceu com a atividade econômica no Brasil nos últimos 10 anos, que tem um índice IBC do Banco Central, vocês conseguem ver que, num cenário super desafiador, que foram os últimos 10 anos para o Brasil, de crescimento de PIB, de atividade econômica como consequência disso, a gente conseguiu, ao longo do tempo, gerar bastante valor para o investidor do fundo. Então, mesmo num cenário desafiador, que teve impeachment da Dilma, que teve uma crise fortíssima na indústria brasileira, mesmo nesse cenário, a gente consegue identificar empresas que são vencedoras e que vão gerar valor para o acionista ao longo do tempo. Isso tem que ter uma visão de longo prazo e tem que ter uma cabeça boa para seguir a gente acredita, o nosso processo, onde a gente vai identificar, por vários motivos, pelas pessoas, pelo setor, quais são as empresas que vão conseguir vencer, independente do cenário macro que vai estar acontecendo. E, obviamente, ao longo do tempo, a gente vai mudando o portfólio conforme as coisas vão acontecendo, né? E nesse caso específico também do Long Base, tem as empresas lá fora também, né? E também o fundo tem uma exposição fora do Brasil, que a gente acredita que isso traz uma descorrelação grande e traz uma proteção também para o investidor, caso o cenário macro do Brasil se prove contrário do que a gente espera para frente. O que a gente espera é simplesmente o consenso. Então, a gente não tem uma visão macro diferenciada. Dá um outro exemplo aqui de um caso de uma empresa que a gente acredita que vai conseguir se sair super bem se a nossa tese micro estiver certa, independente do cenário macro. Por exemplo, a Natura. A Natura comprou a Avon no início de 2020 e ela identificou no momento da compra, né, esse é o principal motivo pelo qual eles fizeram essa compra, um potencial de entrega de sinergia muito grande. São empresas super complementares, empresas que estão na mesma região aqui na América Latina. Quando eu falo Avon Brasil, América Latina, são empresas que estão no mesmo setor de direct selling, de beauty. Então, nesse caso específico, por exemplo, a administração da Natura falou que espera entregar 2 bilhões de reais de sinergias nos próximos 4 anos. Então, a gente está falando de uma empresa que acabou 2020, EBITDA, gente, para quem não sabe, é uma sigla que quer dizer Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization. É uma forma de mostrar geração de caixa da empresa, tá? Então, esse indicador, que é o EBITDA, em português fala LAGIDA, lucro antes de juro, imposto, depreciação e amortização. Então, o EBITDA da Natura em 2020 foi 4,2 bi. Só com a entrega de sinergias, que está associado ao maior poder de barganha da empresa, de poder comprar insumos mais baratos, de poder acabar com a duplicação de centros administrativos que tem nas duas empresas, de poder juntar, integrar as duas empresas e virar uma empresa só mais eficiente, só com a entrega de sinergia, a gente está falando de um EBITDA de 4,2 bi para quase 6 bi em 4 anos. Isso sem contar com o crescimento dos outros business que tem, né? Então, no nosso número projetado, né, a gente considera um EBITDA já de 8,5 bi para 2024. E, além disso, respondendo também um pouco dessa preocupação macro, uma coisa que a gente olha, quando você olha para a receita da Natura global, né, a empresa tem uma parte, uns 40 e tantos % de receita no Brasil, tá? E quando você olha, ela tem quase 50% de receita na Europa e na Ásia, através das marcas dela que ela tem, que é a The Body Shop, que é a Aesop, que é uma marca muito forte na Ásia, e a própria Avon International, que veio na compra junto da Avon. E uma parte também relevante nos outros países da América Latina, que é México também, Chile. Então, respondendo, a Natura é uma empresa que ilustra bem como que a gente tenta balancear o portfólio para um caso que é bastante micro e que vai, eventualmente, se a nossa tese micro estiver correta, pouca relação com o ambiente político macro do Brasil.
com a entrega de sinergias e com essa exposição global a outras moedas que a empresa tem. Então, a gente está bastante confiante com esse caso, a gente acredita muito na capacidade da administração da Natura de executar essa integração entre as duas empresas. Não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que ilustra bem a forma como a gente pensa. Então, a gente não vai... o que você viu ali no fundo long only em 2015 não foi uma redução preocupado com o Brasil, preocupado com o EBITDA, com o impeachment, com essas coisas específicas do Brasil. Na verdade, era o seguinte, naquele momento, quando a gente olhava para o cenário macro normal, que estava precificado já, as oportunidades de investimento do portfólio não estavam tão atrativas. A relação risco-retorno não estavam tão legais. Então, a gente resolveu, naquele momento, vender, levantar uma posição de caixa grande que a gente acreditava que podia ter uma possibilidade de comprar ativos mais atrativos para frente e proteger o portfólio. Então, Rafael, acho que, não sei se eu respondi, mas se não, posso continuar perguntando. Está respondido. Não, show de bola, André, tá respondido. A gente tinha conversado aqui anteriormente de direcionar as perguntas para o chat, então eu já queria mandar uma pergunta aqui que veio do chat, uma pergunta um pouco mais simples, mas pergunta onde que a STK, veio do Duda, onde que a STK colhe as informações das empresas que avalia, e eu já queria incentivar novamente para quem tiver alguma dúvida aí, mandar para o chat. Então, uma pergunta o André, onde a STK colhe as informações das empresas que avalia? Vamos lá. São todas informações públicas. Quando a gente está analisando uma empresa, a gente sempre começa pelas informações que estão dispostas no site da CVM, a gente pega o balanço da empresa, pega os reportes de resultado das empresas, aí tem acesso, a gente marca reuniões com a administração da empresa. Hoje em dia, inclusive, a pandemia ajudou bastante isso, a gente não precisa viajar, consegue marcar Zoom, onde a gente fala com o diretor financeiro, fala com o presidente da empresa, fala com relações com investidores. Tem todo um processo investigativo por trás disso também, no qual a gente encontra com os fornecedores da empresa para checar as informações que a empresa está passando para a gente encontra com os competidores da empresa para saber como é que é a estratégia do competidor para tentar ganhar mercado, como é que está a competição. Quando a empresa é uma empresa regulada, a gente faz parte do trabalho também falar com o regulador para entender como é que está a cabeça dele em relação ao setor. Então, tem todo um processo de busca de informação pública que é disponibilizada para todo mundo e, junto com isso, tem o processo investigativo, que a gente chama que é o processo de pesquisa no campo, que é conversar com os fornecedores, competidores, reguladores, e depois que a gente tem todo esse amontoado de informações que a gente pegou com a empresa e no campo, entra o trabalho de modelagem, que a gente monta um modelo econômico, no qual a gente vai colocar todas as nossas estimativas e para a gente fazer a avaliação econômica da empresa e chegar à nossa conclusão de quanto que a gente acha que essa empresa vale, sempre com uma visão de longo prazo, como é que essa tese vai acontecer ao longo do tempo. E aí a gente chega à nossa conclusão de quanto que deveria valer essa empresa hoje, né? E já respondendo ali uma perguntinha, o que é alfa? É um termo também muito usado. Alfa seria o diferencial. Quando a gente fala assim, o fundo subiu 20% e o Ibovespa, que é uma proxy, a principal referência de bolsa para as pessoas, e aí vamos supor que o Ibovespa tenha subido 10 e a gente subiu 20, a gente fala que a gente gerou um alfa de 10%, seria o 20 menos 10. Né? Se a gente subiu 30, o Ibovespa subiu 5, 30 menos 5, 25. A gente fala, a gente gerou um alfa de 25%. É quanto que a gente está gerando de retorno adicional em relação à principal referência de bolsa do Brasil. Então, diga lá. Ô, André, uma pergunta que provavelmente vai surgir amanhã e deve estar surgindo aí em várias pessoas beleza, gostei, retorno bacana, eu aloco no long only ou long base? O que tu responderia para essa pessoa? E até seguindo no questionamento, seria razoável supor que
O long bias é para aquela pessoa que está querendo ter exposição à renda variável, mas com um pouco menos de risco, e, consequentemente, se eu pensar aqui nos próximos 12, 24 meses, a bolsa der uma porrada, o long only vai melhor do que o long bias, seria mais ou menos, eu abro mão de talvez pegar um boom tão grande, mas proteja um pouco mais a minha alocação. O que tu responderia para uma pessoa que está com uma dúvida agora de alocar no long bias ou no long only? Tá bom. Vou te responder, mas assim, a gente brinca aqui também é o seguinte, é a mesma coisa que perguntar qual filho que você gosta mais, né? Então, a gente tem dinheiro proprietário nos dois fundos, mas a tua visão, Guilherme, eu acho que é bem correta, assim. O fundo long bias é um fundo que ele tem como uma volatilidade menor do que o long only. Volatilidade, gente, é como o fundo balança ao longo do tempo, né? A variação de performance do fundo. Isso não é forma, na verdade, é uma consequência de como ele é construído, por ele ter algumas estratégias que têm menos exposição ao mercado, por ele ter mais descorrelação com a bolsa devido à exposição a empresas globais. Na maioria das vezes também, até pela forma como a gente constrói o portfólio, ele tem menos exposição à bolsa. Então, respondendo a sua pergunta, na maioria dos casos em que a bolsa for muito bem, o fundo long only provavelmente vai ter uma performance melhor do que o long bias. Porém, o long bias ele vai ter um fundo que vai deveria conseguir proteger um pouco mais nas quedas. Então, eu costumo dizer que o fundo long bias é um fundo mais indicado para aquele cara que está começando a investir em bolsa, que tem um pouco mais de menos apetite a risco do que alguém que já investe muito tempo em bolsa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem uma relação risco-retorno muito boa. Tá? Então, e ele é um fundo que se diferencia um pouco mais pela exposição global. E eu acho que ele tem uma expertise muito legal de investir em empresas lá fora. Então, ele é um fundo que vai ter um retorno de uma qualidade muito boa. Enfim, eu acho que dá para fazer uma combinação. Eu acho que, Guilherme, Guilherme, Rafael, vocês entendem muito o perfil de cada cliente. Vocês vão ser super capazes de indicar qual é o melhor fundo para cada cliente. Porque vocês já entenderam como que cada fundo se comporta, mais ou menos, em cada cenário. Acho que muito dependente da cabeça do seu cliente também. Uhum. Não, legal. André, aqui tem uma pergunta no chat do Bernardo. Bom, você já comentou um pouquinho disso, né? O que foi feito no fundo para proteger um pouco antes da queda do ano passado, por que o fundo foi bem, mas se pudesse explicar um pouquinho melhor como vocês fizeram para proteger, vocês chegaram a vender índice ou só fizeram uma redução no caixa? Podia explanar mais um pouquinho sobre isso, por favor? Vamos lá. Então, o principal ponto que a gente fez foi aquele que eu expliquei, que foi a gente reduziu a exposição das empresas que a gente tinha, a gente vendeu um pouco das ações que a gente tinha, aumentou a posição de caixa, porque a gente estava achando relação risco-retorno pior, né? A gente não estava tão confortável com as empresas que a gente tinha naquele momento, então tinha algumas empresas que estavam um pouco caras, então a gente foi reduzindo. Naquele momento também, a gente também tinha algumas estratégias de hedge no nosso long bias, como na maioria das vezes a gente tem. Então, essas estratégias de hedge também funcionaram, ajudaram bastante a gente na hora que a bolsa inteira caiu. As nossas empresas de short, a gente tinha alguns shorts também que caíram bastante, assim como tudo, e a gente recomprou isso aí, botou o dinheiro no bolso. Então, lembrando, o long bias é um fundo que tem várias estratégias, né? Então, a gente, como estava com bastante flexibilidade, conseguiu entrar bem na crise, a gente foi bastante oportunista para colocar o resultado no bolso naquele momento do short, do hedge, e botar o caixa para trabalhar em empresas que a gente achava que estavam negociando a preços bem atrativos, né? Ter caixa, gente, é uma coisa que ajuda muito nesses momentos, né? Quando está todo mundo em pânico, desesperado, tomando decisões irracionais, sem ter um fundamento econômico por trás,
quem tem caixa tem uma tranquilidade muito grande para analisar com calma o que está passando o que está sendo oferecido a preços bem interessantes para você tomar uma decisão boa de longo prazo para o seu portfólio, né? Então, foi isso que a gente fez no longo base, que ajudou a proteger e depois ajudou a gente ter um retorno bastante atrativo para frente. Ótimo. Eu vou fazer a última pergunta aqui do chat, então, infelizmente, a gente está chegando já no nosso tempo. O Duda aproveitou e mandou já 2 perguntas aqui, vai emplacar a segunda dele. Ele fala de exposição em China. O que você acha de exposição em China? E até contextualizando também, se o fundo tem algum tipo de exposição, talvez lá fora consiga fazer alguma exposição à China, o que acha desse mercado? Vamos lá. A gente poderia ter uma empresa na China, no long base, assim como a gente tem nos Estados Unidos, poderia ter na Europa, não tem nenhuma restrição. Uma coisa que a gente vai sempre olhar na China é a parte de governança e a parte de rule of law, né, que é bastante aquele negócio de saber como que a lei pode ser respeitada lá na China. Então, a gente vai analisar como a gente analisa qualquer empresa global que a gente analisa. Então, a gente não tem um expertise longo de olhar empresas da China. A China é um mercado bem específico. Então, acho que para a gente se envolver numa empresa diretamente da China, acho que a gente teria que ter muito conforto para tomar essa decisão. Porém, eu vou responder isso de uma forma interessante, já juntando com a próxima pergunta ali do ESG. E aí vou voltar de novo na Natura, que é uma empresa que a gente é fã. A Natura, eu esqueci de contar isso. Hoje em dia, ela é a quarta maior empresa de pure beauty, que fala, né? Que é de beleza pura, beleza, só beleza, né? Perde para L'Oréal, para Shiseido, que é uma empresa japonesa, e para Estée Lauder, né? Que é uma empresa que está presente bastante nos Estados Unidos e na Europa também. Então, a Natura é a quarta maior empresa do mundo de beleza. Os 3 maiores mercados de beleza do mundo são Estados Unidos, China e Japão. E a Natura é a quarta maior do mundo e não tem presença relevante em nenhum desses 3 maiores mercados do mundo. Isso só mostra a opcionalidade. A gente espera que a Natura consiga capitalizar uma entrada na China. Já está começando devagarinho, através da marca dela, A-Soap. Vai estar abrindo loja em Xangai. Então, uma das nossas exposições na China, espero que seja através da Natura, que já está começando a acontecer de forma indireta, através da A-Soap. E acho que ela tem um potencial brilhante e vai gerar bastante valor para o acionista no longo prazo. Se ela conseguir entrar bem e executar nesses 3 países, né? E falando de ESG, não tem empresa melhor de posicionamento de ESG que Natura. Natura é número 1 do Brasil de ESG, faz isso há 20 anos, nem quando existia essa sigla. Então, ela tem um foco muito grande de sustentabilidade, a parte de governança dela é muito, muito relevante, e é uma coisa que a gente leva muito a sério. E a parte do S, do social, ela é exemplo também, né? Tem modelos de todas as etnias, dá muito valor à presença feminina na administração da empresa, e também acho que às vezes até exagera um pouco aqui. Outro dia o presidente da Avon, vocês devem ter visto, apareceu no Valor se maquiando, porque ele falou: eu vou me maquiar mesmo porque eu quero experimentar o produto para saber se é bom. Então, não, brincadeiras à parte, a Natura é nota 10 no ESG, e acho que é exemplo para várias empresas. Então, a gente não tem um fundo só de ESG respondendo. A gente está cada vez mais dando mais valor aos outros as 2 letrinhas, né? Aqui o environment e o social. O D, já falei, está no nosso DNA. É uma coisa que a gente olha, que é o G de governança, é uma coisa que a gente olha há bastante tempo e dá muito valor. Então, a gente está adaptando, naquele nosso ranking no ABC, a gente vai estar fazendo uma adaptação, onde a gente vai estar colocando um novo fator de ESG, onde a gente vai estar dando a nota da empresa do ESG, de forma que ela vá
impactar se a empresa vai ser A, B ou C. Né? Então, a gente acha que está se consultando com algumas empresas focadas em ESG, eles estão gostando muito da forma desse approach que a gente está tendo para adaptar o ESG no nosso processo de análise. Então, eu acho que é isso aí, gente. Mas China, por enquanto, opa, já estão dando notícia aí da Selic. Aí. Legal, André. Os juros de 2 para 2,75 não muda nada para B3. Vai continuar o volume muito alto, vai ter muito ainda cliente de muita pessoa física entrando na Bolsa, muita empresa acessando o mercado de capitais. Então, estamos muito ainda otimistas com as oportunidades de investimento que a gente está vendo aqui no Brasil. Legal, André. É muito bom ver a visão de vocês aí, conhecer um pouquinho mais a casa. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês aí da STK, principalmente você. Dizer que o fundo está, então, aberto na plataforma da XP. O pessoal que gostou aí, tem bastante gente parabenizando aqui no bate-papo aí, falando que gostou muito. Então, por favor, procure o seu assessor. Para a aplicação mínima, ela é baixa, então vai lá, se informa um pouquinho mais. E essa live aqui ela vai ficar gravada, ela vai para o YouTube e também vai lá para o nosso canal no Spotify. Lá você consegue acompanhar, então, o Siglocast, o fechamento semanal, né, todo final de semana, aí, toda sexta-feira a gente se reúne, bate um papo sobre o que aconteceu no mercado. E é isso aí. Suas últimas palavras aí, André, eu sei que está tarde, você já quer ir nessa. É isso, eu agradeço muito a oportunidade de falar da STK, dos fundos aqui. Nossa empresa que a gente toca com muito carinho, uma cabeça de longo prazo, e como eu falei, muito dinheiro, muito capital próprio aqui, então estamos muito focados em gerar retorno longo prazo, de qualidade, diferenciado para a gente e para os investidores que quiserem se juntar a gente. Parabéns a Siglo. Vocês estão de parabéns aqui com uma audiência muito boa e muito grande, com boas perguntas. E estamos juntos. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição aqui para qualquer dúvida. Quem sabe a próxima a gente faz presencial aqui em Floripa, André. Sou fã de Floripa. Minha esposa é catarinense, então a gente vai muito para aqui. Então, acho que isso é uma terra maravilhosa. Já que você deu a deixa, eu dou um super parabéns aí para vocês aí. Fechado, André. Obrigado, hein? Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite para todos. Valeu, boa noite, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.